Bom, então vamos iniciar nossa peça. Essa aqui eu decidi fazer com a linha Anne, para mostrar para vocês aqui diferentes linhas de usar, porque as meninas me perguntam, eu posso usar tal linha, ou eu posso trocar a agulha. Então, eu vou usar aqui a Anne, que é de textura 295, e a agulha 1,75. Então, aqui, eu iniciei aqui o meu cordão de correntinhas com 40 centímetros, tá bom? Por que que eu iniciei com 40 centímetros? Porque eu quero essa parte aqui do top um pouquinho maior, passando aí da costura lado a lado. Você vai decidir o tamanho que você quer que fique aqui essa largura. A minha aqui deu um total de 70 correntinhas. Perdão, meninas, 91 correntinhas, tá bom? Feito essas 91 correntinhas, eu já pego aí na segunda a partir da agulha e começo a fazer os pontos baixíssimos. Então, aqui eu trabalhei um total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24 carreiras no total aqui, indo e voltando em pontos baixos. E nessa altura agora eu vou começar então a fazer as diminuições. Aqui eu deixei faltando um pedacinho para mostrar para vocês, porque aqui você vai trabalhar dessa forma, em todas as carreiras, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, chegando no finalzinho, você vai virar. E aqui, sempre no início, quando você for subir a próxima carreira, você vai fazer uma correntinha, vai vir aqui no mesmo ponto, vai fazer o ponto baixo e seguir trabalhando as carreiras ponto baixo sobre ponto baixo. Fazendo essa correntinha no início e o ponto aqui, ele sempre vai ficar assim, retinho, tá bom? Aqui, então, nós vamos começar as diminuições, eu vou diminuindo um pouquinho a cada carreira. Então, aqui, ao invés de fazer a correntinha e fazer aqui no primeiro ponto, eu já vou vir direto aqui para o segundo ponto e fazer o meu ponto baixo. Aí, ela já vai fazendo a diminuição a cada carreira. Eu quero uma diminuição feita aos poucos, então, eu vou trabalhando assim todo o início e todo o final de trabalho, fazendo as diminuições. Eu não vou dar muitas explicações aqui, porque eu já ensinei na peça infantil, então aqui eu só tô mostrando a confecção em outro tamanho, tá bom? Então, aqui, a cada carreira, eu vou diminuindo dessa forma. Quando eu chegar no final, eu vou trabalhar aqui sobre a penúltima carreira, o penúltimo ponto alto, ponto baixo, perdão, e vou prender com um ponto baixíssimo aqui na primeira, para que fique bem puxadinho aqui o meu início, o meu final, igual ao meu início, porque aqui eu tenho o meu ponto de início preso. Então, chegando aqui, eu vou fazer aqui o último ponto baixo, um ponto baixíssimo nele. Eu vou virar o trabalho, vou pular aqui o ponto de início e vou vir aqui no segundo fazer, então, a diminuição. Então, eu vou trabalhar algumas diminuições e volto mostrando para vocês onde eu vou começar a trocar os pontos. Bom, então, eu já fiz aqui 11 carreiras de diminuições. E aqui ficou desta forma. E ficou esse espaço aqui para nós fazermos, então, aqui o desenho da nossa gola. Aqui, então, agora, eu venho aqui no primeiro ponto baixo. Para as diminuições, nós estávamos vindo aqui no segundo ponto baixo. Então, eu vou vir aqui no primeiro, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixo no primeiro ponto. Faço 3 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro, um ponto baixo. Então, aqui nós vamos começar a fazer o desenho. Pula 2, no terceiro, um ponto baixo. Igual o desenho do infantil, porque é um trabalho mãe e filha.
A diferença é porque na hora lá que nós fazíamos o meio ponto alto, nós vamos fazer ponto alto, tá bom? Porque senão vai ficar muito pequenos pontos aqui no nosso trabalho e vai ficar muitas carreiras repetidas, e essa não é a intenção. Então, eu vou trabalhar aqui até o final da carreira, fazendo aqui dessa forma. Bom, cheguei aqui no final e aqui no mesmo ponto eu faço um ponto baixíssimo para ficar preso o ponto igual aqui no nosso início. Eu viro o trabalho. E aqui, olha, eu vou vir caminhando com ponto baixíssimo nas correntinhas. E aqui na segunda, eu vou e faço um ponto baixo. E vou repetir novamente as 3 correntinhas, venho aqui no espaço, um ponto baixo. E assim por diante, eu vou fazer essa carreira. E mais 2, ficando com 4 carreiras desse nosso ponto repetido. E volto com vocês, dando continuidade. Bom, trabalhei aqui as 4 carreiras, viro o trabalho. Venho com ponto baixíssimo aqui novamente. Faço um ponto baixo aqui no início. 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. 3 correntinhas de espaço, venho aqui no meio e faço um ponto alto. 3 correntinhas de espaço, venho aqui no meio, um ponto alto. 3 correntinhas de espaço, venho aqui no meio, um ponto alto. E vou trabalhar assim até o final da carreira. Trabalhei aqui até o final e prendi aqui na segunda correntinha com um ponto alto. Aqui eu viro o trabalho, subo as 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais 2 correntinhas de espaço. E venho aqui no meio, um ponto alto. 2 correntinhas, venho no meio, um ponto alto. 2 correntinhas, venho no meio, um ponto alto. E vou trabalhando assim toda a minha carreira. Bom, aqui então eu prendi na terceira correntinha com o ponto alto, viro o trabalho, subo as 3 correntinhas e aqui no meio do meu ponto, nas 2 correntinhas de espaço, eu trabalho 2 pontos altos. Aqui sobre o ponto alto e sobre o espaço 2 pontos altos, até o final da minha carreira, fazendo esse ponto. Bom, tô aqui no final já da carreira, prendi aqui com um ponto alto no na terceira correntinha, viro o trabalho, faço uma correntinha, e venho aqui no mesmo ponto e faço um ponto baixo. E agora aqui, toda essa carreira, eu vou trabalhar em pontos baixos, para cada ponto de base. Já cheguei no final, viro o trabalho, subo uma correntinha, no mesmo ponto, um ponto baixo, 3 correntinhas, pula 2 pontos e no próximo ponto baixo. Então, aqui agora, nós vamos repetir o mesmo ponto do início. Eu vou trabalhar agora essa carreira e mais 2. Trabalhei aqui, então, as 3 carreiras.
para ficar diferente aqui do início. Aqui eu tenho 4, aqui eu fico apenas com 3. E agora eu vou repetir o mesmo ponto. Aqui eu venho sobre o ponto baixo, caminho com ponto baixíssimo aqui. Perdão, meninas, aqui no ponto baixo nós não trabalhamos. Já vem direto aqui para a correntinha. Aqui na segunda, um ponto baixo, 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto, 3 correntinhas de espaço e trabalho aqui sobre as correntinhas. 3 correntinhas de espaço, um ponto alto aqui no meio e vai indo até o final. Na próxima carreira, eu vou trabalhar deixando 2 correntinhas de espaço, trabalhando também os pontos altos aqui sobre os espaços que eu tenho. Vou trabalhar então essas 2 carreiras e volto. Bom, já trabalhei aqui as 2 carreiras, então agora eu vou trabalhar aqui a de pontos altos. Subo as 3 correntinhas e em cada espaço eu trabalho 2 pontos altos e sobre o ponto alto, um ponto alto. A próxima carreira eu vou trabalhar em pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. E volto dando continuidade então à nossa peça. Bom, meninas, aqui então já está pronto. Eu fiz a carreira aqui de pontos altos e fiz uma carreira de ponto baixo. Tá aqui a carreira de ponto baixo. E aqui com a mesma linha eu segui trabalhando igual a peça infantil. A diferença é porque quando eu cheguei aqui nessa altura, eu fiz aqui 2 pontos baixíssimos sobre a carreira de ponto baixo. Aqui no ponto alto eu fiz um ponto baixo, meio ponto alto e aqui eu trabalhei em pontos altos para poder fazer essa curvinha aqui do nosso top, tá bom? Porque aqui nós usamos o ponto alto, então ele ficou mais abertinho aqui. Então eu fiz esse ponto alto para completar aqui essa voltinha. Esse ponto alto eu trabalhei aqui até na primeira carreira dos pontos baixos. E depois eu vim aqui, trabalhei 3 pontos de meio ponto alto e já vim trabalhando em pontos baixos. Trabalhei aqui toda a volta em pontos baixos. Como vocês podem ver aqui, esse lado aqui eu ainda não terminei. Vim, trabalhei aqui os pontos baixos. Quando eu cheguei aqui, eu fiz os 3 meio pontos altos para chegar aqui na altura dessa carreira de pontos baixos e já iniciar os pontos altos. Trabalhei aqui até metade aqui desse ponto, igual aqui do outro lado. Aqui eu trabalhei 2 meio pontos altos e o restante aqui eu trabalhei pontos baixos. Lembrando que aqui sobre essa carreira de ponto baixo, eu fiz apenas 2 pontos baixíssimos para ficar retinho o nosso trabalho, tá bom? Quando eu cheguei aqui, eu virei o trabalho e vim com outra carreira em pontos baixos, tá bom? Cheguei aqui, com essa mesma linha, eu já comecei a trabalhar aqui essa carreira aqui de correntinhas e depois voltei em pontos baixos igual na peça infantil. Aqui eu trabalhei um total de 80 correntinhas, voltei trabalhando aqui pontos baixos e finalizei aqui, como vocês podem ver. Aqui eu prendi a linha também e fiz as 80 correntinhas e voltei com ponto baixo, lembrando que eu trabalhei aqui nos 2 pontos do canto do nosso trabalho. E aqui eu fiz essa pequena diminuição que agora eu vou mostrar pra vocês como que é que faz. Então, só esse daqui que eu já deixei pronto, que é facinho. Então, você vai fazer aí dessa forma, só pra ficar aqui redondinho. A única diferença que vai ter é essa aqui pra arredondar mais aqui a nossa peça, trabalhando em ponto alto, tá bom? Então, agora eu vou mostrar pra vocês aqui essa pequena diminuição. E aqui nós fazemos aqui da mesma forma da peça infantil. Por que que eu fiz essa pequena diminuição? Porque aqui ficou um pouquinho largo
tá bom? Maior do que na peça infantil. Então, se eu fizesse desse mesmo tamanho, eu teria que fazer outra perninha aqui na nossa peça. E iria ficar mais diferente. Então, eu decidi fazer essa pequena diminuição e fazer aqui apenas as duas, que também dá um charme na peça. Então, vamos aprender a fazer agora. Aqui eu já começo fazendo a diminuição. Então, eu não vou pegar aqui nesse pontinho do canto. Eu vou pegar aqui no próximo ponto já para começar a diminuição. Eu vou prender a linha nesse ponto, vou fazer uma correntinha. E no próximo ponto, eu vou fazer o ponto baixo, porque já vai contar como outra diminuição. Lembrando que eu estou começando a trabalhar do lado direito da peça. E aí, vou fazendo aqui os pontos baixos que eu tenho na minha carreira, até faltar ali um ponto para nós fazermos o ponto baixíssimo. Aqui agora falta só um ponto, então eu faço uma correntinha e venho aqui nele e prendo com ponto baixíssimo. Agora eu viro o trabalho, faço uma correntinha e pulo aqui essa correntinha onde nós fizemos, prendendo aqui no próximo ponto. Eu vou pular a correntinha e vou trabalhar sobre o ponto baixo seguinte, tá bom? Nós não vamos trabalhar sobre a correntinha. E prossigo trabalhando também até o final da carreira, ponto baixo sobre ponto baixo. Bom, cheguei aqui no final, aqui eu tenho o último ponto baixo e aqui a correntinha trabalhada. Então, eu faço uma correntinha e prendo aqui no meu ponto baixo. Por que que eu estou fazendo essa correntinha? Para ela completar aqui essa nossa diminuição e ficar bem certinha. Aqui vocês podem ver que ela fica retinha, então não tem necessidade de passar outra carreira de ponto baixo para cobrir. Aqui nós só vamos passar a carreira fazendo já o biquinho. Eu viro a peça, faço a correntinha e venho aqui no ponto baixo e começo a trabalhar novamente os pontos baixos. Então, eu vou trabalhar 4 carreiras de diminuições, dessa forma. E quando eu chegar na quarta, que eu terminar ela, eu vou começar então a fazer o cordão de correntinhas. Eu vou fazer um cordão de correntinhas com 70 pontos, 70 correntinhas, vou voltar trabalhando em pontos baixos e vou fazer mais uma carreira aqui de pontos baixos. Quando eu chegar aqui e tiver faltando um ponto baixo, aí eu vou começar a fazer outro cordão de correntinhas. Aqui eu deixei um cordão de correntinhas com 20 centímetros, tá bom? Fez os 20 centímetros, prendi aqui com o ponto baixo, voltei trabalhando o meu cordão de correntinhas e finalizei aqui com o ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer a minha aqui até o final. Vou fazer aqui também já a carreira, que é um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, sem pular ponto de base. Igual na nossa peça infantil. Vou trabalhar aqui toda essa volta, não vai ser aqui, como na peça infantil, vai ser aqui nessa volta toda. E volto mostrando pra vocês, então, a nossa peça concluída. Bom, meninas, então aqui tá pronto a nossa peça. Como vocês podem ver, ela também fica bem delicadinha no tamanho mãe. Então, aqui essa peça eu fiz com a linha Anne, tá bom? Pra vocês verem que pode usar qualquer tipo de linha pra fazer a peça, desde que não seja uma linha muito fina. Aqui, por exemplo, eu usei uma linha fina, eu usei a clara, porém, eu usei ela com fio duplo. Aqui vocês podem perceber que tem 2 fiozinhos, tá bom? Aqui dá pra ver melhor, eu vou aproximar aqui mais. Tá vendo? Tem os 2 fiozinhos. Então, você pode mesclar também fios de textura diferente para fazer uma mesma peça, que dá o mesmo detalhe. Aqui está as 2 laterais, aqui tá o nosso início. Eu deixei mais puxadinho aqui do ladinho para vocês verem como que vai ficar no corpo, tá bom? Então, se você gostou da nossa aulinha, deixa o seu joinha aqui, que é muito importante pra mim, tá bom? Ajuda na divulgação do vídeo e ajuda também pra saber se vocês estão gostando, se eu trago mais peças aí do mesmo modelo pra vocês, tá bom? Obrigada por ter assistido e até a nossa próxima videoaula.